Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. O Eterno disse a Josué: preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei, a sua guarda de elite. Agora, faça isto. Marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Deem uma volta em redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha as 7 sacerdotes para carregar as trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve girar o mais alto que puder e gritar. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Agora é a primeira conquista. Você precisa entender que aqui na Terra Prometida tem várias cidades-estados. São 37 reinos que serão conquistados. São 37 cidades que têm um rei. E Jericó é a maior, a mais forte, a mais poderosa. Deus gosta de começar pelo mais forte, pelo mais poderoso das trevas, para que possa mostrar para Israel, para Josué, que a glória é do Eterno. É Ele que começa. Outra coisa interessante. Aqui está a equação da exponencialidade, aqui em Josué, né? Na vitória de Jericó. É você agir de maneira disruptiva e no meio da disrupção você fazer algo ainda mais extraordinário. Quer dizer, Deus é extremamente disruptivo. Ouvir o Espírito Santo vai fazer você alguém extremamente disruptivo. E o Espírito Santo orienta. Deus, o Cristo, está orientando. E ele dá uma seguinte direção. Vocês vão invadir a terra, vocês vão conquistar a terra, só que vocês vão fazer uma coisa diferente. Vocês vão dar a volta em volta da cidade, tocando trombeta e marchando. Você entende que a cidade estava um barril de pólvora. Precisava de uma faísca. Qual que era o barril de pólvora? Medo e pavor. As pessoas estavam com medo e pavor. Então, essa estratégia de cercar a cidade marchando 7 dias e no 7º dia dar 7 voltas, isso é uma inovação em cima de uma inovação. E também aqui mostra uma intensidade. Tudo aquilo que é promessa de Deus para sua vida, você precisa dar 7 voltas, tocando trombeta, colocando a arca, marchando e mais. E na 7ª volta, você deve dar um jump, deve dar um sprint final, deve dar o seu máximo, sua máxima intensidade. E saber que o pânico e o medo foi que fez a cidade mais poderosa de Canaã cair por terra. Continua o texto. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: tome a arca da aliança. 7 sacerdotes deverão levar 7 trombetas de chifre de carneiro e à frente conduzindo a arca do Eterno. Em seguida ele disse ao povo: levante-se, marche ao redor da cidade, ponha um guarda armado marchando à frente da arca do Eterno. Todos se mobilizaram. Josué deu ordens e o povo marchou. 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifre de carneiro iam diante do Eterno. Eles tocavam as trombetas, conduzindo a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo: não gritem. Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga gritem. Então, podem gritar à vontade. Josué recomenda eles economizarem o grito, economizarem o brado, porque na 7ª volta, no 7º dia, iria ter máxima intensidade. A voz deles iria liberar o brado de vitória do Eterno, iria sacudir a cidade de Jericó, uma cidade fortíssima, poderosa. Versículo 11. Ele mandou a arca do Eterno rodear a cidade. Ela deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite.
Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a arca do Eterno. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchada adiante e atrás deles. Eles marchavam e tocavam as trombetas. No segundo dia, eles rodearam a cidade outra vez e retornaram ao acampamento. Repetiram isso 6 dias seguidos. No 7º dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade, como nos outros dias, mas dessa vez deram 7 voltas. Sim, naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram a trombeta e Josué fez sinal para o povo: gritem, o Eterno entregou essa cidade a vocês. A cidade, com tudo que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. Quer dizer que a primeira cidade estava debaixo de uma dedicação eterna. Tudo que é primeiro pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. O que é primeiro, a primícia, a primazia, pertence a Deus. Quer dizer, a maior cidade, a mais rica, a mais poderosa, Deus falou, toda ela está dedicada ao Eterno. Outra coisa interessante, no 7º dia, 7 voltas. Cada dia uma volta, parava. Uma volta, parava. Uma volta, parava. Na 7ª, eles intensificaram mais vezes. Deus trabalha com a psicologia. Deus trabalha com o sentimento, com o pensamento das pessoas. Na guerra, na batalha, como você está sentindo, como você está pensando, vai determinar como você vai enfrentar a guerra. Gideão, Deus deu a estratégia para eles quebrarem vasos à noite, levantarem tochas e gritarem. E o inimigo, apavorado, se matou, se destruiu. Aqui a mesma coisa, o exército de Jericó era mais poderoso do que o de Israel. Só que eles não sabiam disso. Então, no pavor deles, imagina, 7 dias, 7 voltas, cercando a cidade, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nessa hora, eles iam passando uma mensagem. A cidade ia tremendo, tremendo, tremendo. Na 7ª vez, eles intensificaram. A cidade ficou no imaginário, pensando, raciocinando. Deve ser um exército super extraordinário, grande, que ninguém pode pensar, ninguém pode imaginar. Deus é o Senhor das batalhas. Ele tem estratégias para nos fazer vencer. O Senhor disse que toda a cidade seria dedicada ao Eterno e seria condenada. Olha a observação. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Raabe, porque escondeu os mensageiros enviados de Israel, ia ser poupada junto com toda a sua casa. Quando Deus vai salvar um povo, ele salva uma casa. É interessante como Deus preservou Raabe só pelo fato dela ter recebido os mensageiros de Deus. Versículo 18 ao 19. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobicem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada, pois, se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão, e as muralhas vieram abaixo, e o povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Os muros de Jericó eram muralhas tão fortificadas. As cidades eram poderosas por causa das suas muralhas. Quanto mais fortes as muralhas, mais forte era a proteção da cidade. Então as muralhas, os historiadores dizem que tinha gente que construía casa em cima dela. A casa de Raabe era na muralha. Tinha charretes que passavam em cima da muralha, para você ver a largura das muralhas. Quer dizer, o toque da trombeta e o grito da nação de Israel fez uma vibração, uma energia, uma onda tão forte vibrar que derrubou a muralha. Literalmente derrubou a muralha. Agora você imagina o que o exército
lá dentro do inimigo não fez. Eles já estavam apavorados por ouvir falar do mar abrindo e do rio abrindo. Já estavam apavorados pelos gritos, os brados e as trombetas cercando em volta, e agora 7 vezes mais. E agora as muralhas caíram. Na hora que eles entraram, os exércitos da cidade já estavam desmaiados de pavor. Já estavam desmaiados de pavor. Aí tem uma ação sobrenatural de Deus aqui. Imagina um povo. Você percebe que Deus foi trabalhando fé do capítulo 1, capítulo 2, trabalhando fé em Josué, em Israel. Agora esse povo ceiou, circuncidou, comeu a Páscoa, encontrou com o príncipe do exército do Senhor. Agora esse povo está num nível de fé tão poderoso que um brado deles, um grito de vitória deles tão extraordinário, fez as muralhas ruírem, caírem ao chão. Derrubar uma muralha no grito, gente. Isso aqui não é alegoria. Isso aqui não é historinha. Isso aqui não é fantasia. Isso aqui é Bíblia. Se é Bíblia, aconteceu exatamente assim. Quer dizer, um povo que abriu o rio e derrubou as muralhas poderosas num brado de vitória. Versículo 21. Eles submeteram tudo o que havia na cidade à santa condenação, matando homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué deu ordem aos 2 homens que haviam espionado a cidade: entrem na casa prostituta e salve a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram. Então, os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, enfim, todos seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas a cidade foi queimada com tudo que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os tecidos de ferro, que foram levados ao tesouro do santuário do Eterno. A riqueza da cidade, toda ela, foi levada para Deus, para o seu propósito, para a sua obra. Isso aqui é primícia. A riqueza da primeira cidade, pega esse código aqui. A primeira cidade, eles iam conquistar 37, mas a riqueza da primeira foi para o propósito de Deus, foi para o projeto de Deus, foi para onde Deus mandou entregar. Isso é primícias. Versículo 25. Josué poupou a vida de Raabe, da família de seu pai e de todos seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel, porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar Jericó. Para você ter ideia, quando você lê a genealogia de Jesus, o rei dos judeus, o Messias Salvador, Raabe está na genealogia de Jesus. Isso é graça sobre graça. Raabe é um insight de graça no meio do Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de insights da graça, da bondade de Deus. Raabe fez o que por merecer ser salva e entrar na genealogia do Filho de Deus? Ela fez só uma coisa. Ela recebeu os mensageiros de Deus. Receber um mensageiro de Deus muda muita coisa na sua vida, você não tem ideia. Versículo 26. Naquele momento, Josué fez um juramento solene: maldito perante o Eterno seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. Josué lançou uma maldição sobre Jericó. Você vai ver na Bíblia, lá no livro dos Reis, que um homem resolveu reconstruir a cidade de Jericó. E aconteceu exatamente isso. O filho mais velho, o filho mais novo morreu nas portas da cidade. Quer dizer, Deus honra a palavra do profeta, a palavra do homem de Deus, do servo de Deus. Outra coisa interessante, eu fui em Israel algumas vezes e fui visitar os escombros de Jericó. É uma cidade que virou pó. Até hoje, a cidade está sob escombros. Era uma poderosa cidade, um poderoso reino. E não subsistiu depois do decreto do Senhor através dos seus servos. Versículo 27. O Eterno estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. O maior vírus, a maior pandemia do planeta é o medo. E só o espírito de fé, conforme está aqui na geração de Josué, fará-nos vencer as muralhas extraordinárias que o inimigo está levantando diante
das famílias cristãs ao redor do planeta. A cultura judaico-cristã está sendo ameaçada severamente na Europa, está sendo atacada severamente nas Américas, em todo o planeta. Mas cada família, com a cultura judaico-cristã do novo pacto, da nova aliança, da cultura da palavra, está sendo mobilizado pelo nosso capitão, que é o Josué Jesus. E ele está nos treinando a agir pela fé. E ele está nos treinando a conquistar territórios. E nós precisamos aprender a cercar a promessa, a não desistir da promessa, pegar ela uma e outra vez, confessar, ceiar, girar em volta, girar 7 vezes, tocando a trombeta, chifre de carneiro. Significa proclamar o poder do Cordeiro. Girar 7 vezes e na 7ª intensificar ainda mais. Eu gosto de jejum porque jejum é oração intensificada. Eu gosto de propósito de oração porque é cercar Jericó, é dar 7 voltas. E na hora que você estiver dando as suas 7 voltas e estiver cansando, é hora de dar 7 vezes mais. Em um dia, eles deram 7 voltas. Algo que estava sendo feito em uma semana. Eles aumentaram a pressão de fé, de ousadia. Quem fecha com Deus, o Deus de Israel, o Eterno, num propósito, de forma intensa e radical, experimenta muralhas caindo, experimenta mudança extraordinária. Vamos lá, geração de Josué. Chegou a hora de liberar o espírito de fé.